Estamos no ar em mais uma segunda-feira que é sempre especial aqui no Tecnotalk. Chegou a hora da gente se conectar em assuntos ligados à tecnologia, criatividade, inovação, narrativas emergentes, comunicação. Portanto, fique à vontade, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Hoje, a gente vai falar de tecnologia no combate à violência doméstica. Um papo importantíssimo contra situações que, infelizmente, ainda são uma rotina em muitos lares aqui no nosso país. Antes, eu quero fazer um agradecimento super especial à Senpou Escola de Negócios, que vem transformando a vida de muita gente com aulas e cursos incríveis, justamente nessas áreas: tecnologia, inovação, criatividade e vários outros segmentos também. Então vai lá no site deles, senpou.com.br, e confere. Você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí aparecendo na sua tela. Nosso assunto hoje é sério, já que no combate à violência doméstica, toda estratégia de enfrentamento deve ser aplicada sem medir esforços. Seja na prevenção, punição, educação, a tecnologia tem muito a contribuir na resolução desse grave problema social. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, pelo menos uma pessoa ligou a cada minuto para o 190 para denunciar agressões de violência doméstica. Esse tipo de ocorrência cresceu 4% em relação ao ano anterior, ou seja, as soluções tecnológicas são urgentes para darmos um basta a isso tudo. Antes de apresentar meus convidados, deixa eu só te lembrar de se inscrever no nosso canal. Se você já está inscrito por aqui, aproveita para ativar aquele sininho de notificação e não perder mais nada do que estamos preparando. Toda semana tem conteúdo novo para você e eu conto com a sua participação para o Tecnotalk continuar crescendo. Também dá para escutar a gente nas plataformas de áudio Deezer e Spotify. Dá para ouvir no trânsito, na academia, no parque, onde você quiser. Então fique ligado na gente. Vamos aos convidados de hoje. Eu estou com a Luísa Helena Trajano e o Matheus de Lima, dois nomes muito atuantes no combate à violência doméstica. Prazer gigantesco ter os dois aqui com a gente. A Luísa Helena Trajano dispensa apresentações. Ela é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, além de ser responsável pelo crescimento que colocou o Magazine Luiza entre as maiores varejistas do Brasil. Ela é engajada em promover o empoderamento feminino e a geração de renda para mulheres. A Luísa Helena atua como conselheira em 12 diferentes entidades, entre elas a Unicef e a ONU aqui no Brasil. O Matheus é criador e CEO do Todas por Uma, o principal aplicativo no Brasil de combate à violência contra a mulher. Ele coleciona vários prêmios, destaques como Jovem Liderança, que promove a diferença social e transforma. É um prazer gigantesco ter vocês dois aqui comigo hoje para falar de um assunto tão importante. Muito obrigada, de verdade. Vou começar com a mesma pergunta para vocês dois, começando pela Luísa. O que te levou a, de fato, entrar de forma mais incisiva nessa luta contra a violência doméstica? Bom, queridos, eu quero dizer que eu sou presidente do Grupo Mulheres do Brasil, que eu acho que eu não posso nem falar disso sem falar do grupo, foi o que muito me ensinou. Então, assim, dentro do grupo, nós vamos fazer 10 anos agora, temos 117 mil mulheres, a gente sempre discutiu, a violência era uma das causas iniciais nossa, isso há 10 anos atrás. E eu sempre participava de debate, de entrevistas, muito pouca na época, mas de educação sobre isso e até que muitas vezes fui em muitas palestras, participava, mas você sempre... Agora eu acho que menos achava que as coisas estavam muito longe de você. Parece que não acontece no seu ambiente. Até que há 6 anos atrás, agora em agosto, uma funcionária nossa foi morta, acanivetada por companheiro, e ela era gerente de um shopping muito grande em Campinas, de alto nível. Ela tinha 17 anos de carreira e o filho estava no quarto do meio. Acho que ele não escutou, mas foi.
E nós temos também um canal de comunicação com os 40 mil funcionários e mais os terceirizados, muito grande. Toda quinta-feira a gente teve uma TV Luiza ao vivo. Eu sempre vou. E eu nunca eu levo todos os assuntos para a empresa. Eu nunca levei a violência. Naquele momento eu senti um choque grande. Puxa, será que se eu tivesse levado isso, teria acontecido com a Denise? Eu sou muito boa de escutar o que eu não quero ouvir. E aí, a partir daí, eu entrei muito de cabeça nessa causa, junto com o Grupo Mulheres do Brasil, e eu só queria retificar uma coisa que você falou no começo. Nós temos 22 causas no Grupo Mulheres do Brasil, e hoje nós estamos internacional, em todos os continentes. É a única causa que tem em qualquer lugar. Ela tem no Vale do Silício, ela tem em Londres, ela tem em Paris. É uma causa mundial. Então, das 22, educação, sustentabilidade, cultura, tudo que você pensar, nós temos lá. É a única causa que nós temos, que tem em comum. Em comum, é a única. Então, tem no mundo todo isso. E eu entrei muito por causa disso. O Magazine Luiza, no outro dia eu já estava no YouTube, na TV Luiza, dizendo que a gente criamos uma linha direta para os funcionários, que eles pudessem falar. E eu quero deixar bem claro que a linha não é para prender o companheiro, é para salvar a mulher. Sim. Tem uma diferença, né, Matheus? Muito grande isso. Ninguém quer matar o companheiro, a gente quer salvar a mulher. Porque a gente já teve que tirar a gente de madrugada, já teve. Então, assim, foi por isso que eu me envolvi mais quando eu percebi que estava muito perto de nós. Mais perto. E eu levava sempre, eu falo de democracia, de política, de cultura, de educação. Sempre eu estou lá, falo, na época de eleição, não dizendo em quem vai votar, nunca perguntei nem para minhas pessoas, mas dizendo que é a importância da democracia, enfim. E eu nunca tinha levado a violência. E a partir daí a gente criou muita coisa para isso. E abrimos um leque, eu acho que muito importante para as outras empresas também. Então foi assim que eu entrei. E o grupo Mulheres do Brasil, eu já trabalhava muito isso. Então, que eu fiquei mais assim, que eu já participava de debate, eu sabia que cada 2 horas uma mulher morria. Agora, só para terminar essa primeira pergunta, eu nunca vi uma coisa mais perde do que quando um companheiro mata a mulher. Perde todo mundo, porque a partir daí eu acompanhei muito de perto a família. Perde a família da mulher que fala, puxa, eu fiquei 15 dias lá e não percebi, e a mãe tem que muitas vezes assumir o filho. Perde a família do companheiro, que ele se mata, ele fica marcado para o resto da vida. E o filho, claro, eu te respondo agora, é terapia o resto da vida e não tem jeito. É muito difícil. Então, por isso que eu me envolvo muito. Eu, graças a Deus, não tive isso perto da minha família, mas me envolvo muito. E a partir daí você vê que tem gente muito perto de você. Nós já tivemos secretária que fala 3 línguas, nós já tivemos que tirar gerente de madrugada para não ser morta. Então, quando você abre, é muito grande. A gente criou várias coisas que depois, no decorrer, a gente vai Vamos falar sobre essas ferramentas que a tecnologia ajuda muito, né, Luiza? Matheus, como você entrou nesse universo de forma tão incisiva como um protagonista? Sim, Cris, vocês falaram um ponto muito importante, que é a criança, é o filho. Então, normalmente, quando a gente ouve soar o nome Todas por Uma, automaticamente a gente pensa que é um grupo de mulheres por trás de Todas por Uma. Aí quando você se depara, que eu falo, com um menino magrinho, do cabelinho fininho e do bigodinho na régua, as pessoas perguntam por quê? Então, eu falo que quando eu era criança, eu presenciei a violência dentro de casa. Então, por que minha mãe chorava escondido? Por que meu pai brigava tanto com ela? Então, por que meu pai maltratava e xingava minha mãe? Então, eu começava a observar que aquele ciclo era um ciclo de uma violência. Mas você, criança com 6 anos, o que é o normal para você, se você já vive naquele seu cotidiano? Mas eu começava a observar no meu entorno que as crianças e as outras famílias não acontecia isso. Então, foi através dos estudos que eu comecei a entender o que estava acontecendo. Mas eu já tinha total noção que eu não queria ser igual meu pai. Mas sim, eu gostaria de ser um homem que pudesse ajudar a minha mãe e poder salvar outras vidas. Então eu falo que o Todas por Uma, Cris, nasceu da minha maior dor, que se transformou a minha maior vitória. Que eu só tenho um único objetivo com a tecnologia, que ela não possa mais existir. Então eu criei algo pensando no seu fim, que é o fim da violência contra a mulher. Então, sendo que isso não aconteça, a gente vai desenvolver sistemas, que é o que a gente já faz, tecnologias, inteligência artificial, que eu só tenho um único objetivo, que é aquela criança que habita dentro de mim, que é poder salvar uma vida. Então foi através da minha maior dor que eu presenciei, eu criei o Todas por Uma. Então foi da minha própria vivência que eu consegui transformar em tecnologia. Então vocês vão, como a Luiza também disse, vocês vão conhecer o Todas por Uma. Então foi toda uma tecnologia criada por uma criança que eu consegui
colocar isso no papel e realizar, tendo esse único objetivo que a gente tem como filosofia do Todas por Uma. E é muito importante, Cris, o que ele está falando, né, Matheus? Porque a maioria dos homens que são violentos, ele fez ao contrário. Ele criou num mundo violento e passa a achar que aquilo é natural, né, Matheus? Então, assim, por isso que o processo educativo para o homem também é muito importante. Porque como ele viu aquilo, para ele era rotina aquilo. Pouco nível de instrução muitas vezes, né, Matheus? Então, ele conseguiu ver um outro lado, mas 90% são que sofreu, que achou que aquilo era natural fazer na família. E são pessoas, muitas vezes, muito simples, que não teve outra forma, ou pessoas muito doentes. São os dois lados que levam a isso muito grande. Então, parabéns aí, porque ele conseguiu criar uma coisa diferente. Mas a maioria, né, Matheus? A maioria... E até transformador em amor, né? E como em alternativa, né? Sim. Como a tecnologia ajuda a transformar essa realidade? No caso de vocês, Luísa, depois eu vou pedir para o Matheus também explicar melhor Todas por Uma. A tecnologia, eu falo que o digital é uma cultura. Ele não é um aplicativo, um software, ele é uma cultura de simplicidade que leva as pessoas a elas mesmas não precisar de ajuda, né? A primeira coisa que a gente fez foi criar uma linha para as pessoas poderem falar. Então, assim, a gente criou uma linha, tanto digitalmente, a pessoa podia fazer digital, como ela podia falar. E essa linha era específico para isso. Então, assim, a gente tem mais de 1000 casos já de funcionárias. E é muito interessante também que depois o que a gente fez foi usar um aplicativo dentro do nosso aplicativo, principalmente quando veio o Covid, porque as mulheres ficaram presas, o Matheus sabe disso, aumentou a violência, então ela fazia de conta que estava no nosso aplicativo fazendo uma compra e ela podia pedir socorro por lá. Então isso teve um efeito muito grande porque ela não precisava. Então, isso é muito importante. Então, o aplicativo ajuda muitíssimo. Mas e tem que ser simples, né, Luísa? Simples e rápido e fácil. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que cai sempre no processo, numa delegacia, cai sempre nisso. E a gente tem que ter políticas públicas. Então, é muito importante entender que o aplicativo facilita a comunicação, mas ele não resolve o problema se a política pública não existir. E nós temos muitas políticas públicas, mas muito fragmentadas. E a gente vai poder falar isso um pouco agora. Então, assim, o aplicativo facilita a vida de todo mundo. Mas ele facilita, inclusive, se a gente for bem aplicado, a não deixar morrer uma mulher. Sim. Porque ela pode apertar num botão e ser socorrida rapidamente. Mas para isso nós temos que ter socorro perto, nós temos que ter coisa perto, porque senão políticas públicas, e o Mulheres do Brasil está trabalhando muito em políticas públicas para que a gente possa... E nós ainda damos graças a Deus ter a Lei Maria da Penha. Porque a gente, como está no mundo todo com essa coisa, tem lugar que só, se ela for apanhar na calçada, não adianta. Ela tem que apanhar dentro de casa para a lei poder valer. E muitas leis não existem no país que a gente está. A gente luta para levar um pouco a Maria da Penha para lá. Explica pra gente melhor como funciona o Todas por Uma. Quem precisar usar, qualquer pessoa pode usar. Conta pra gente, Matheus, por favor. Sim, Cris. Puxando um gancho que a Luísa disse, durante a pandemia, foi nossa principal dificuldade. Porque quando a gente estava desenvolvendo o sistema, a gente tinha que desenvolver um aplicativo escalável a nível Brasil. Então a gente já começou a entender que a gente teria que estudar todas as tecnologias brasileiras no combate à violência contra a mulher. A gente estudou da Magazine Luiza e entre outras. Então a gente começou a entender como que a gente entra dentro da casa de um agressor sem que ele perceba. Totalmente sutil e camuflado, mas ao mesmo tempo, como que a mulher pode enviar um pedido de socorro sem que ele perceba o movimento. Então o que que a gente entendeu? Eu vou mostrar. Acho que na prática fica um pouco melhor. Toda mulher faz compra. Então eu entendi que através das próprias propagandas e produtos das empresas, a gente consegue salvar uma vida. Então eu camuflei o Todas por Uma da Magazine Luiza. Então para a mulher enviar o pedido de socorro, ela não aperta nenhum botão. Ela simplesmente balança o celular. O aplicativo simula que ela está fazendo uma compra, mas nesse exato momento ela está enviando um pedido de socorro para os anjos. Por quê? Eu acredito que cada um tem seu anjo da guarda, aquela pessoa protetora. Porque quando uma mulher está sofrendo a violência, ela não conta nem para a pessoa mais perto do seu ciclo. Então eu acredito que quando ela tiver
ela salvando o anjo, vai ser aquela pessoa que vai poder prestar o socorro para ela naquele exato momento. Porque o pedido é atualizado a cada 30 segundos. Eu posso bloquear o celular, mexer no Instagram e o pedido é enviado mesmo assim. Mas o anjo é ela que define? Ela que define a pessoa do seu entorno. A pessoa de ela já negociou com essa pessoa. Exatamente. E o aplicativo também, Luísa, ele sinaliza para o anjo que você foi salvo. Então, no momento que você salva o anjo, o Todas por Uma gera um certificado, mostrando que o anjo está apto a salvar uma vida. A gente mostra a importância da vida hoje na atualidade. E no momento que a mulher vai cancelar o pedido de socorro, o aplicativo pergunta, quer cancelar as compras, que na verdade é o pedido de socorro. E puxando outra fala muito importante da Luísa, que é das partes das políticas públicas. Quando eu estava desenhando Todas por Uma, eu sentei com a presidente da delegacia e perguntei para ela, o que a gente precisa hoje para incriminar um homem? E ela falava, Matheus, a gente não tem data, não tem horário, não tem testemunhas do momento que está acontecendo. E eu falei, a gente precisa de dados. Dados, em tempo real. E na Espanha já não precisa. A Espanha é horrível em racismo e é ótima em violência. Olha. E se ela simplesmente for atacada, primeiro prende para depois ver se ela tem razão ou não. Sim. Lá é diferente. Mas explica o seu. E aí eles falaram, precisamos de dados. Dados. E ela falou, você consegue? Eu falei, eu consigo. Ela falou, como? Eu falei, o como eu não sei, mas que eu vou conseguir desenvolver, eu vou. Então, no momento que eu salvo 3 anjos e eu envio meu pedido de socorro, ele gera esse relatório, que hoje pode ser apresentado na delegacia da mulher como boletim de ocorrência e o Todas por Uma indicado nas medidas protetivas. O relatório é ela que faz. É o pedido de socorro que vai se atualizando. Então, o anjo vai saber onde a mulher está e caso o agressor também finalize o pedido de socorro ou a mulher também finalize, o Todas por Uma também sinaliza que a mulher está cancelando o pedido de socorro para o anjo. Então, a gente desenvolveu todo o Todas por Uma pensado na parte da violência. E o aplicativo ele tem vários gatilhos. Um deles, que a gente também mapeou todas as delegacias das mulheres a nível Brasil. Olha Porque só. eu coloquei no Google Delegacia da Mulher. E essa informação não é tão fácil, não é palpável assim. Eu falei, como assim não é? Então a mulher também pode ver a delegacia mais próxima da sua localização e o Todas por Uma traz todas as informações remetentes, com data, horário e localização, porque isso é muito importante. E por finalizando, Cris, a gente também criou o primeiro mapa de calor da violência contra a mulher em tempo real. Então ela pode segurar na tela, selecionar o tipo de violência e descreve, e cria uma área amarela. Se existe uma predominância muito grande de violência nesse ambiente, ela muda de cor automaticamente, da amarela, laranja e vermelha. Então, antes da gente sair de casa, a gente pode ver aonde a gente está indo e quais são os tipos de violência. E pensando que nos transportes públicos também tem violência contra a mulher, as mulheres também podem sinalizar as linhas da CPTM do metrô mais perigosas. Então, a gente cria esse mapa de calor e o Todas por Uma, eu digo que é uma nova rede social que se nasce, conectando as pessoas através da vida, a esperança e junto com as empresas, onde a gente está presente hoje em mais de 30 países. Como que eu falo, Cris, que é importante, o Matheus sabe disso. O anjo pode salvar ela mais, porque depois das 5 horas, as delegacias de mulheres, a maioria não funciona. Não funciona. A Ronda Maria da Penha, por isso que eu estou falando que a gente tem que ligar com as políticas públicas, senão nós ficamos só... Então, assim, a Ronda Maria da Penha é maravilhosa, porque a mulher não tem nem dinheiro para ir até a delegacia, muitas vezes, para coisar, e chega na delegacia, 5 horas está fechado, e normalmente eu inaugurei uma delegacia em Franca, maravilhosa, só que fecha às 5 horas e tem tantos de processo assim, que quando vê ela já morreu. Aí a Ronda Maria da Penha é maravilhosa, só que ela só atende mulheres que estão sob proteção. Sim. Então, quer dizer, ela não atende... Se o aplicativo dele me mostrou que tem uma mulher morrendo aqui perto de mim, elas não podem ir, porque é só sob proteção. Então, eu peço para vocês também, junto com o aplicativo, a gente fazer políticas públicas, porque se nós queremos realmente... E você também, né, Matheus? A gente precisa trabalhar a política pública. A minha vontade não é nem de ter mais delegacia das mulheres, porque eu sei que não funciona tão bem em todo lugar. É ter que fazer igual o Rio Grande do Sul e alguns estados estão fazendo, Matheus. Eles estão pegando uma sala, chama Sala Rosa, Sala Violeta, treina todas as polícias, mulheres e homens, porque lá é 24 horas aberta, tem 24 horas por dia. Uma sala dentro de todas as delegacias. É muito mais barata e eu acho muito mais eficiente, porque um aplicativo tão maravilhoso quanto ele poderia salvar muitas vidas, mas nós não podemos ir lá e prender o homem. O anjo pode fazer como uma Magalu faz. Tira a mulher do local, a nossa segurança, tira do local, tem que dar proteção,
Nós já tivemos filha de funcionária nossa, médica com médico, morando fora, que nós tivemos que pôr uma semana de proteção até a delegacia da cobertura. Por quê? Porque o médico ficava perseguindo, teve que mudar de lugar e dar proteção uma semana. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né, Matheus, que só o aplicativo sozinho, ele é um instrumento maravilhoso, como tudo da tecnologia. Mas, para esse caso, nós precisamos de políticas públicas muito sérias e de coisas que funcionam. A Casa da Mulher é maravilhosa. Agora vai fazer mais 40. Mas nós não podemos ter uma casa em cada lugar, nos 5.670 municípios desse país. Então, e nos 5.000 municípios, nós temos uma delegacia que poderia estar com esse foco, como tem estado que estão com esse foco, que melhora muito. Porque se eu aperto um aplicativo maravilhoso desse, eu tenho uma delegacia que pode pegar um carro que está e ir lá salvar a mulher. Porque muitas vezes ela não tem nem como sair de casa. Sim. Né, Matheus? Para poder ir para... Imediatamente. E mesmo assim, a maioria não tem dinheiro para ir até uma delegacia quando a delegacia está aberta. Ainda tem o problema de fechar às 5 da tarde, muitas delas. A maioria delas, porque as que ficam abertas, você pode fazer a conta aí, deve ser umas 5 ou 6 no Brasil. Muito poucas. E muito poucas delegacias das mulheres no Brasil. Sim. Já tem poucas e dentro dessas poucas, a maioria fecha às 5. Eu não sei. Eu sei que eu estou contra uma corrente, Matheus, mas eu acho que eu vejo de gastar o dinheiro para fazer a delegacia e exigir que as delegacias tenham uma sala especializada, treinada, eu acho isso sensacional. separada, que ela não tenha vergonha de ir e que funcione dia e noite. Porque senão a gente fica construindo Olha, eu te falo e te convido a ir para Franca. A gente pegou os arquitetos, fez uma mudança maravilhosa. O que funciona é que o Grupo Mulheres do Brasil, no fundo, a gente paga psicólogo, porque tem mais uma também. Quem indica a delegada é o Estado, mas quem mantém a delegacia é a prefeitura, e a prefeitura não vai pagar psicólogo, esse povo para estar lá. Então, quem indica um corpo é o Estado, e quem indica o dia a dia, que é a psicóloga, que é a pedagoga, é o município. E o município não paga, porque isso não dá muita coisa. Então, a gente, nos grupos, nós temos que manter psicóloga, manter gente para poder dar cobertura para a mulher que chega na delegacia, porque nós temos um fundo, uma casa do fundo, que a gente conseguiu ficar para o Grupo Mulheres do Brasil de Franca, para poder ir assim em todo lugar que a gente vai. E aí, essa funciona muito. Mas a gente tem que ter políticas públicas. Sem dúvida nenhuma. Vocês acham que a tecnologia também pode ajudar a mudar o pensamento e o comportamento do homem em relação à violência? Eu acho E de que forma? Uma fala que a gente começou o podcast, Cris, eu acho que é a educação, é a informação. A Luísa falou dos dados estatísticos. Quando eu dei a minha primeira entrevista, eu entendi a importância do dado. E eu me observei que eu estou entre os 0,5% dos homens que presenciou a violência contra a mulher e que combate a violência. Mas eu acho que eu tive o insight e a vírgula na minha vida foi através da educação. Eu acho que a educação e a informação muda vidas e a gente consegue restaurar o homem, o agressor. Dentro do Todas por Uma, um exemplo, a gente criou um canal exatamente para levar a informação para as mulheres e para os homens, porque a gente tem que acolher e principalmente estar ao lado dos homens para a gente combater a violência contra a mulher. Então, quando muitas pessoas conhecem o Todas por Uma, as pessoas ficam felizes, porque é um homem combatendo outros homens. Eu falo que sou um menino combatendo milhões de agressores, porque esse é meu papel, e o meu papel é de levar a conscientização da violência contra a mulher à visão de um homem. Então, acho que a educação e a informação, ela pode mudar a vida e ela pode restaurar, que é o mais importante, a gente resgatar e trazer ao nosso lado, mostrar a importância do que a gente está fazendo, da nossa luta, porque a luta, quando a gente fala, é poder salvar uma vida, independente se é uma mulher, independente se é um tipo de gênero. A gente tem esse objetivo. Então, acho que através da educação a gente consegue mudar e transformar. E a educação, né, Matheus, é muito mais fácil através da tecnologia. Sim. Muito. O Grupo Mulheres do Brasil, o Magalu, tem muito curso através da tecnologia para dar para os homens, com o nome super colocado, e através da tecnologia que dá, inclusive com teste para ver se aprendeu ou não. Então, assim, você não tem jeito de, no universo que nós temos, fazer um curso que seja presencial e que não seja
através da tecnologia. Então, ela facilita tudo. Até para chegar em mais gente, abrangência. Uma abrangência. Então, a tecnologia ajuda tudo. Mas ela tem que ser complementada por políticas públicas. É muito importante a população tomar conhecimento disso, porque parece que muita gente, até 5 anos atrás, quando a gente começou esse trabalho, o Matheus sabe muito bem, e você sabe também, você trabalhou em canal, nenhum canal de TV, de jornal falava da violência. Não. Um dos nossos objetivos do Magalu, quando a gente começou esse trabalho, eu juntei várias pessoas que trabalhavam há 6 anos atrás, um deles era furar a nuvem, é fazer os canais falar disso, porque a mulher achava que ela era culpada, como ele falou, ninguém falava nada. Então, aquilo que não vem a público não tem condição. Agora, não adianta vir a público e a gente não ter ferramenta para poder dar cobertura. Não adianta também ter só ferramenta e a gente não ter políticas públicas num caso desse. Tanto é que a gente não está conseguindo diminuir. Tá certo que trouxe à tona, né, Matheus? Porque de primeiro ninguém falava. É um passo de cada vez. Agora aumentou. Aumentou porque as pessoas não falavam. Hoje, se uma mulher for violentada, sai em todos os digitais, sai em todo lugar. Se for morta, por causa sai em tudo quanto é lugar. Mas de primeiro não saía. 5 anos atrás não saía, gente. Com certeza. E aí, quando a gente fala de violência doméstica, muita gente imagina só a violência física. Só que antes de chegar na violência física, existem outros tipos de violência que as mulheres têm que estar atentas já. Vocês concordam? Lógico. Claro. Como ele falou, é um ciclo. E um ciclo que não termina só quando ela separa. Ela pode voltar ainda e tem mais um passo que é importante, que a mulher não tem sustentabilidade muitas vezes para poder segurar uma família. Então, ela fica, por causa, você sabe disso, Exatamente. ela fica por causa do poder financeiro. E aí tem várias práticas hoje que a gente tem que lutar. Por exemplo, tem empresas de serviço, que presta serviço, faxinas, esses serviços mais simples, mas que são muito legais, prestadora de serviço, que já tem uma cota de 5%, São Paulo a prefeitura já tem, para oferecer para mulheres que sofrem violência, para poder ter emprego, para poder entrar no ciclo da saída. É uma coisa bem complexa também, né? Que envolve, como você falou, é uma coisa que envolve muita coisa. Muito. E só complementando, acho que a fala muito importante da Luísa, Cris, exatamente o maior gerador de violência contra a mulher é a dependência financeira do homem. Que 52% das mulheres não denunciam seus agressores pela dependência financeira. E quando a gente fala do Todas por Um, muitas pessoas pensam, mas Matheus, como que você começa a juntar as empresas e como que é o seu case? Como a gente estava conversando anteriormente, quando comecei a desenvolver, eu comecei a olhar para o lado, como que eu poderia unir a empresa, as pessoas e a vida ao mesmo tempo. Eu não tinha um espelho. Então, a gente teve que criar desde o zero. Então, quando a Luísa fala que 5% que o Estado coloca as mulheres que não têm empregabilidade por conta da violência, o Todas por Uma também dá essa oportunidade das mulheres também ter essa renda. Porque não é só violência física, é violência patrimonial que muitas das vezes mas você está usando essa roupa? Porque essa saia é muito curta, né? Então, são gatilhos que as mulheres vivem no seu dia a dia. Que é um tipo de violência, um relacionamento tóxicos, que a gente tem que levar informação também, tanto para o agressor e tanto principalmente para a mulher. E dentro dessa questão aí de tentar fazer com que essas mulheres tenham mais renda para que elas possam, de fato, sair de casa, Luísa, como é que a comunidade empreendedora pode ajudar nisso? É que eu estou te falando assim, primeira comunidade empreendedora que pode ajudar são os prestadores de serviços. Porque Brasília, o Senado, não os senadores, o Senado, a parte governamental, eles pegam 3%, eles vão te dar um serviço para uma empresa colocar qualquer tipo de serviço lá dentro, de faxina, disso, de segurança, ele tem que dar 3% de emprego para as mulheres em violências. Então, atrás de abrigo, tudo bem. Mais uma vez, eu estou insistindo aqui, são leis que complementam tudo que a gente... Não, mas é importante que insista nisso, claro. Todo o nosso problema. Isso. E outra coisa, Cris, que foi uma experiência muito rica nossa, foi a empresa se envolver. Então, através do YouTube, de um aplicativo,
a gente juntou com todas as empresas, na época, o Matheus ainda não faz 5 anos, a gente juntou com todos os promotores, as empresas que faziam, eu formei um grupo, que faziam já estudo de violência, isso há 5 anos atrás. E a gente criou um manual com 5 passos para a empresa criar. Eu quero até te passar, aí está no YouTube, está na tecnologia. E a gente criou 5 passos. É barato, as empresas não gastam, porque a gente acaba conectando com as próprias redes que existem, porque o Brasil tem muita rede, só que é tudo fragmentado. Então, o nosso pessoal conecta a pessoa que está violentada com uma psicóloga que está do governo, com o órgão que tem, e acompanha. E é muito sucesso. E eu digo, há 4 anos atrás, eu resolvi fazer um evento para presidente de empresas. Como é que eu vou trazer presidente de empresa aqui para falar de violência? Aí, como a gente estava inaugurando a Luiza Labs, assim, um lugar que todo mundo queria conhecer, num prédio diferente, eu falei, eu quero que vocês venham tomar café aqui conosco para conhecer a Luiza Labs, que era uma inovação. Imagina isso há 5 anos atrás. E aí, foram mais de 150 presidentes. Eu levei a Maria da Penha, eu levei pessoa, falei agora... Não, ainda falei que eu ia dar um presentinho para eles. E aí, a gente apresentou o nosso manual, que tem ele físico, né? Com uma colher, eu vou contar o caso da colher, que tinha uma colher e que tinha os 5 passos para a pessoa poder montar. E mostrando que era muito barato. E qual não foi minha surpresa, assim, que teve presidente que falou, Luiza, eu nunca sabia que o negócio era nesse nível. Isso eu estou falando há 5 anos atrás. Então, assim, uma outra forma da gente ajudar é as empresas se envolverem. E eu vou contar por quê. O Matheus vai me dar razão. A pessoa sabe que a gente está vendo a empresa, que aquele companheiro que está batendo trabalha. E eles têm um pouco de respeito quando a empresa se envolve, porque eles sabem que... A gente já sabe que teve gente que largou de perseguir a mulher depois que nós tivemos o canal. Fica até com medo de perder o emprego. Não, falar, agora mudou, não é longe, está sendo protegido. E custa muito barato para a empresa. E eu quero só contar um episódio que eu achei muito interessante, porque na época, eu acho que se eu não fosse mulher, diferente do Matheus, muito engraçadinho que criou, eu teria criado esse canal. Eu estou falando dentro do Magazine, porque todos ficaram sensibilizados, mas eu parti para fazer. Mas isso foi em agosto que eu criei. E estou falando assim, há 6 anos atrás a fazer. Quando chegou agora no mês de março, é o Dia da Mulher. Mês da mulher. Os homens, é isso que eu fiquei muito impressionado, porque quando eu criei também, eu pedi muito para os homens da nossa empresa, se visse uma pessoa machucada, tal, que ligasse para o canal. Os homens têm que entrar nessa luta, é fundamental. Isso desde o começo. E eles ligam, falam, olha liga para fulana que ela está chegando. Eu tenho uma fita, inclusive, depois eu vou passar para vocês, muito legal deles dando testemunho. Porque você não pode pegar quem está violentado, você pode pegar... Aí ele falava, olha, eu assumi essa loja achando que eu ia ter problema com a equipe, tal. E aí, o que eles fizeram? Uma coisa... Isso, imagina, 5, 6 anos atrás. Eles foram para tecnologia, ofereceram uma colher a 1,80 e em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o Magazine Luiza vai meter. Isso feito pelos homens. E venderam 30 mil colheres naquela época, em 3 horas, e toda a renda foi para lá. Então, o que eu quero dizer é que tem muitos homens se envolvendo quando eles percebem que, mesmo quando não foi violentado, os homens me ajudam muito no Magazine. Porque eles falam assim, eu imaginei que eu ia ter outro problema, eles falam, tem mulheres e tem homens dando testemunho e falam, mas eu meti colher uma vez e vou meter outra também. Que ótimo. Então, assim, isso. É muito interessante as empresas saberem que por um custo muito baixo, se elas tiverem um aplicativo desse, do Matheus, com uma cobertura pequena, ela passa para os órgãos e ela consegue muita coisa, né, Matheus? Claro. Muita coisa. Fala pra gente da Expo Favela ano passado e também quero que você conte pra gente quem é a Anice. Sim, eu tive o prazer de participar da Expo Favela e no momento que eu tava fazendo meu pitch pra a gente passar de fase, tinha uma mulher que está ao meu lado que tava dando uma palestra. E eu olhei pra cima e falei, cara, é a Luiza, ela tá aqui. E eu tava. Ia ser a minha vez pra dar o pitch na hora pra fazer o discurso. Pra fazer né? o discurso. Eu falei, será que eu vou tentar correr atrás da Luiza? Ou eu vou tentar fazer meu pitch? Eu falei, não, eu vou pitch. Meu dia vai chegar uma hora. O pitch é importante, né, Matheus?
O dia chegou, você está ao lado da Luísa É um momento muito especial. Trajano. E da Expo Favela foram mais de 23 mil inscrições. E um dia antes de começar o evento, a Globo mandou um recado, falou assim, vai acontecer um reality show. Aí eu falei, gente, é meu sonho também participar de um reality, né? Eu falei, mas eu também estou dentro da Expo Favela, então eu falei, vou focar na Expo Favela. Se acontecer o reality, é Deus, né? É o universo que conspirou. E eu comecei a observar que os meus amigos no meu entorno não sabiam o que era um pitch, não sabia se posicionar, não sabia vender o seu negócio, não sabia se expressar. Eu falei, eu tenho que dar um passo para trás. Então, no meu corredor da Expo Favela, eu comecei a ensinar. Os meus colegas que eu conheci, imagina, Cris e Luísa, foi 23 mil inscrições, 400 selecionados de todo lugar do Brasil. Era uma mistura tão gostosa que a gente começava a aprender. Isso sim é mais pluralidade, diversidade. É favela. É literalmente favela. E eu comecei a entender que o conhecimento que eu tive junto com os meus mentores era o momento de eu repassar. E se eu passasse por reality show, seria uma consequência do meu fruto do meu trabalho. E de 20 mil inscrições, foram selecionados 10. Então, hoje o Expo Favela tem 10 embaixadores espalhados pelo Brasil, mostrando que a favela é uma grande potência, que somos, independente do nosso negócio, levando as nossas raízes adiante. E eu sou ganhador do Expo Favela e, por coincidência, do primeiro Expo Favela. E ganhador do reality show, do penúltimo reality show da TV Globo. E eu fiquei muito feliz porque eu levanto 3 bandeiras, que é a violência contra a mulher, a educação e, principalmente, a favela. Porque o Todas por Uma, Cris e Luísa, foi meu TCC. Por quê? Eu não tinha dinheiro para pagar um desenvolvedor porque é muito caro. Mas o que eu pensei? Eu vou estudar. E através do meu estudo eu vou montar um grupo de pessoas da minha idade, alimentar um sonho que a gente pode mudar a nossa realidade do que a gente vive do nosso entorno. E os meus amigos falavam, mas Matheus, vai dar certo? Eu falei, não sei, a gente tem que tentar, é de graça por enquanto. É de graça. Então a gente fez o Todas por Uma dentro da escola. E eu falei, agora a gente tá na hora de lançar. Os meninos com medo, eu falei, não, se acontecer qualquer coisa, eu seguro o BO pra mim, né? E no momento que a gente lançou, a gente fez a nossa primeira matéria num jornal muito especial, e a gente teve mais de 10 mil downloads. E eu percebi, cara, o aplicativo realmente dá certo, a tecnologia. E hoje a gente tá em mais de 30 países. A gente começou dentro de uma escola, levando a favela e principalmente a violência contra a mulher. Uma menina de Barranquilla, da Colômbia, chamou a gente pelo Instagram, pela tecnologia, pedindo para disponibilizar o aplicativo em seu país, porque lá não tem políticas públicas, não tem tecnologia para combater a violência. E eu falei, mas o que vocês iriam fazer na Colômbia, em Barranquilla? Ela falou, a gente quer criar uma rede de mulheres para ajudar e criar mais anjos. Eu falei, tudo bem, vou disponibilizar. E hoje meu segundo maior público é os Estados Unidos, e a gente está também presente nos 5 continentes, e a gente tem um único objetivo, que é poder salvar vidas. Então eu digo que eu vim de escola pública. A escola muda vidas, muda realidades, e os meus amigos hoje, até um episódio um pouco engraçado, ele estava fazendo entrevista para passar em uma grande empresa, e ele tinha que colocar um aplicativo na Play Store, e ele estava com medo de colocar, e eu insisti para ele colocar, e ele tinha que ter feito um projeto muito grande. E ele falou, então, eu fiz o Todas por Uma. Ela lá em Portugal falou, é esse aplicativo aqui? E automaticamente ele já passou na entrevista de emprego. Então, o Todas por Uma realizou meu sonho, está realizando. E de outras pessoas também. E de outras pessoas em torno, e principalmente dando a oportunidade e mudando a realidade da gente, que foi onde foi plantada uma sementinha há 3 anos atrás. Você fala da Anice pra gente. E a Anice é a nossa persona, que a gente também desenhou, que a gente tem a nossa persona Anice. E a Anice, eu trouxe ela também para vocês conhecerem. É o primeiro hardware no Brasil que é capaz de encontrar uma mulher sequestrada e enviar pedido de socorro sem auxílio do celular. Porque a primeira coisa que o agressor tira são celulares e internet da casa. A Anice tem a inteligência de entrar no Wi-Fi público, o Wi-Fi cadastrado do vizinho. Nossa, legal. Nisso eu não conhecia não, Matheus. E no momento que a mulher aperta o botão, ela envia o pedido de socorro pro anjo. E a gente faz o caminho de João e Maria, que faz todo o caminho que a mulher fez, dá um raio e aponta que ela tá naquele local. E o principal papel da Anice é inibir o agressor antes mesmo da violência, que é o que a gente está conversando. Então ela pode estar dentro de um relógio, dentro de um pó compacto, brinco em colar, inibindo o agressor sem que ele perceba. Então a parte mais difícil de desenvolver a Anice foi estudar o que as mulheres utilizam.
pra Anice se camuflar. Então eu aprendi a falar pau compacto. Não é mais difícil, não. Mais difícil é fazer isso aí mesmo. Eu tive que entender. Porque a mulher, você sabe bem onde ela tá com as coisas. Então, e tem uns também que a gente põe no colar, né? Sim, tem. No próprio colar para poder... Se camuflar. A Anice pode também. Anice pode. Em qualquer lugar. E agora o nosso... Muito legal, né? Nosso principal papel Parabéns. da Anice, obrigado, é a gente deixar ela menor e a gente trabalhar com a internet via satélite. Então a gente já tem os próximos passos, tanto o aplicativo, então todas as funcionalidades do Todas por Uma, o Todas por Uma foi pioneiro. Porém a gente já quer dar um passo a mais, trazendo tecnologias diferentes e com a Anice. E Nice, Luísa e Cris, é o nome da minha mãe. Que eu dei homenagem a ela, que é a inspiração do projeto. Então, a dona Anice se transformou em tecnologia para poder salvar muito mais legal, Nices. Muito sensacional. Então, que lindo. Uma delícia conversar com vocês, poder ficar aqui horas. A gente está com o tempo encerrando. Queria só para a gente fechar aqui nosso papo, pedir para vocês dois, vamos começar pela Luísa, o que vocês teriam para dizer, um recado para pessoas que sofrem violência doméstica ou para pessoas que convivem com alguma vítima de violência doméstica? Bom, primeiro, as que sofrem, não tenha medo de denunciar. Saiba denunciar, você vai ser super protegida e você tem que cortar a corrente, porque é muito pesado. E eu queria mandar um recado também, e para quem está perto, denuncia. Você é totalmente anônimo. Você pode denunciar. Se você vê uma casa do seu lado, você liga o 190 e você não precisa dar seu nome. Mete a colher mesmo. Mete a colher. E eu tenho um desafio. Eu estou falando com várias pessoas do mundo inteiro. Eu peguei um trabalho agora na ONU para ser uma coordenadora global de um trabalho geral. E aí eu tenho um desafio, porque eu quero, a partir de janeiro, em 5 anos, a gente não ter mais violência para a mulher no mundo. Olha, que maravilha. Porque quando você tem uma equação, como eu tinha da vacina, vacinar até setembro a população, todo mundo achava que a gente era doida, mas ela vai longe. Então, como é? Então, eu já falei com a mulher do Mandela, dos Estados Unidos, a embaixadora do Brasil, dos Estados Unidos no Brasil está atrás de mim, está todo mundo atrás para a gente fazer um grupo mundial para que a gente possa atacar isso para valer. Porque eu acho que não dá mais para conviver com isso, com tantas coisas boas como o Matheus está criando, a gente tem que se unir para eliminar a violência contra a mulher, porque é um perca muito grande. Então, parabéns aí para o programa, parabéns, Matheus. E o que eu quero dizer assim, denuncie se você escuta, denuncie, não deixa, porque amanhã pode ser sua filha, sua neta, uma sobrinha sua, mais próxima do que você pode pensar. Eu convivo com isso, é muito mais próximo. Então, não espere bater na sua porta para você poder fazer isso. Faça. É muito triste, e não é triste só para a mulher, é triste para o homem que faz, é triste para a família, e é uma coisa marcada para o filho para o resto da vida. Então, assim, meta a colher. Meta a colher. Matheus. Eu acho que complementar a fala da Luísa seja o anjo da pessoa que você mais ama. Não falando sobre Todas por Uma, mas sim que você tem que denunciar. É muito difícil quando uma mulher a gente falar sobre violência contra a mulher. A gente sabe que o que uma mulher sofre, só ela sabe. A dor, a sua raiz, o que vai mexer com ela no seu entorno. E principalmente, o filho. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, é muito mais difícil, é muito mais além do que só falar ou só matar só, né? Porque a morte é terrível, mas o filho fica com a morte pro resto da vida, né, Pro resto da vida. Então, eu como um filho da dona Anice, incentivo outros filhos a interferir, a ser o anjo da sua mãe, a meter a colher, porque eu acho que juntos a gente consegue salvar vidas, independente do que a gente acabou de dizer de tecnologias. Como eu e a Luísa, como você, Cris, a gente tem um único objetivo, que é eliminar a violência contra a mulher. Principalmente salvar tem muitas vidas. mães, é interessante hoje, que está sendo violentada, mandando bilhete para a escola através do filho, sem perceber. A gente tem muito caso que ela manda, o filho entrega para a professora, e então essa responsabilidade, porque num dia você não pode deixar passar, porque você pode salvar a vida num dia. Porque vai ver, naquele dia ela pode ser morta.
Olha, muito obrigada, parabéns do fundo do coração pelo trabalho de vocês em relação a isso, que ele se reverbere e seja um exemplo para todo mundo, todas as empresas que estão aqui nos acompanhando. E, Luísa, vamos nessa, em 5 anos acabar com isso. Vamos acabar. Vamos acabar. Vamos acabar. É só a gente se unir. Obrigada a vocês, de verdade. Parabéns, Mateus. Muito obrigada. Bom, a gente fica por aqui agradecendo também muito a você que nos acompanhou nessa conversa, que eu tenho certeza que você está junto com a gente nessa também, é claro, sempre. Vamos lembrar do que a Luísa falou, vamos acabar com isso em 5 anos. Acabar com a violência contra a mulher em 5 anos no mundo todo. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa as notificações de conteúdo. Sua participação é sempre fundamental para a gente aqui no Tecnotalk. Você sabe que a gente fala de tecnologia, criatividade, inovação, comunicação, narrativas emergentes. Tudo isso com foco muito grande, pensando muito na diversidade, na pluralidade, no protagonismo feminino. Espero que você tenha curtido. Muito, muito, muito obrigada. Beijo para você, beijo para vocês. Obrigada, enorme. Parabéns. Parabéns a vocês mais uma vez. Obrigada.